Deus, que a paz do Cristo esteja em nossos corações. Este tema, devido à sua importância e o conteúdo muito vasto que ele possui, nós preferimos trabalhar um conteúdo que poderemos depois compulsar na literatura espírita ou até nos conhecimentos existentes para todos nós. Mas é um tema que teria vários aspectos a serem abordados. No primeiro momento, podemos analisar essas questões numa visão psico, sócio, cultural e espiritual. Quando assim o fazemos, é para poder nos situar em várias situações que levam os indivíduos, as pessoas, a nós outros, a tomar essa atitude de querer abreviar a vida. Nas questões dos fatores biológicos, é natural que, através do conhecimento da ciência, vamos encontrar elementos no próprio organismo, na estrutura física, aonde ele pode levar o indivíduo à busca dessa situação. Seja uma doença grave, seja um problema psíquica, emocional, como no caso narrado aqui, como fatores psíquicos de várias ordens que podem levar, que vai estar erradicado no organismo. Uma falta de uma substância no cérebro, na estrutura cerebral, onde leva os quadros depressivos. A ciência, a medicina, há de buscar o conhecimento e atender essas necessidades. Aos fatores psicológicos, da própria personalidade do indivíduo, das características de temperamento, da própria aprendizagem e dos valores morais que nós, de uma certa forma, valoramos diante da existência. E essas situações mentais e emocionais poderão levar também a deixar de querer viver a vida por não encontrar, talvez, aquilo que satisfaça o seu mundo interior. Aos fatores sociais, aonde nós temos aí a rede de suporte, a própria família, a escola, a sociedade de uma forma geral, e as mídias, e todos esses elementos hoje que nós interagimos na nossa vida. E os fatores culturais, de acordo com a aculturação, o processo de aculturação que nós recebemos, através das religiões, dos modelos religiosos, ou até mesmo, muitas das vezes, da não religiosidade, do não conhecimento e da própria conquista do ser humano. E, por último, o fator espiritual, que é justamente o fator em que a doutrina espírita tem o maior número de quantidade de teorias e elementos e informações e práticas e principalmente provas para mostrar que essas características espirituais, elas são preponderantes sobre todas as outras anteriores mencionadas. Os fatores espirituais, por exemplo, nós teremos um fator que muitas das vezes a ciência, como ciência, não leva em consideração, que são as vidas passadas. As expiações e provas em que nós estamos jungidos devido a comportamentos anteriores. O processo obsessivo, a interferência de um outro ser inteligente que influencia aquele que está no corpo físico a cometer o ato do suicídio. E também as provas e expiações e as influências espirituais de uma forma geral. Então, considerando, na visão espírita, que nós, seres humanos, não somos somente um corpo físico, e esse corpo físico pode ser estudado, aprofundado, analisado pelos diversos ramos da ciência, mas ao estudar a doutrina espírita, nós precisamos ampliar esta percepção e entender que o ser humano, nós, não somos apenas esse corpo que há de passar. Mas também temos um outro elemento que é, de uma certa forma, direcionado a dar as qualidades na nossa estrutura genética para as nossas situações diversas na existência, que é o nosso perispírito. O perispírito é o elemento intermediário onde nós, espíritos, por demais quintessenciados, para atuar no corpo físico, por demais grosseiro,
necessita desse elemento intermediário. Ele é o processo imunológico psíquico do nosso organismo. É no perispírito em que nós vamos encontrar as estruturações das nossas reencarnações. As deficiências genéticas encontradas em nossos corpos físicos após a reencarnação são derivadas ou são a partir das estruturas desorganizadas do perispírito que assim a expelem no corpo físico. E por último, nós vamos ter aí a visão do espírito imortal. E quando nós estudamos na doutrina espírita a visão do espírito imortal, nós temos um manancial de informações novas porque a doutrina espírita tem apenas mais de 160 anos. É muito novo para nós ainda aceitarmos como realidade. Mas, ao estudar a doutrina espírita, em especial a questão 257 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai afirmar que a sede das sensações, das percepções e dos sentimentos está no espírito. Então, o corpo físico é apenas um mata-borrão do espírito, coloca para fora aquilo que está desarmonizado por dentro. Então, quem ama, quem odeia, é o espírito. Por mais que a gente, às vezes, queira colocar a responsabilidade no corpo físico, muitas das vezes, ao analisar algumas questões, por exemplo, uma dor de cabeça, e alguém nos pergunta algo, e a gente responde, talvez não muito tranquilo, e a gente justifica, eu te respondi assim, porque eu estou com uma dor de cabeça terrível. Ou quando não, se nós temos algum problema fisiológico, um problema no fígado, por exemplo, e a gente diz que, eu estou brabo hoje porque eu estou com um problema fisiológico. Há outras situações que ocorrem com a maioria das senhoras, que é a mudança hormonal, que eu sempre evito de falar sobre isso. Mas é natural que nós tenhamos essa dicotomia espírito e matéria, e por estar ligado à matéria e ela sobrepujar a nossa realidade espiritual, é natural que nós observemos mais as questões materiais do que as espirituais. Mas, na realidade, o corpo físico nada mais é do que um reflexo daquelas necessidades da alma, do espírito, do ser imortal. E o mais importante de tudo isso é que, por mais que haja as defecções nos nossos corpos físicos, as dificuldades genéticas, as más formações congênitas, as doenças diversas, seja o mal de Alzheimer, seja o câncer, seja qualquer outra situação que eu possa identificar no corpo como limitador da minha felicidade, ao deixar o corpo físico, o espírito retorna ao pátria espiritual. E não vai ser encontrado no espírito nenhuma dessas defecções do corpo físico. O espírito, por exemplo, não tem Alzheimer, o espírito não tem câncer, o espírito não está sujeito a essas deficiências do corpo físico. Então veja que só estudar a doutrina espírita já começamos a ficar mais otimistas. Tanto é que quando retornamos à pátria espiritual, há um retorno do corpo, porque a alma, o corpo morre, a alma retorna ao mundo dos espíritos, de onde se afastara temporariamente. Ou seja, a nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual. Mergulhamos temporariamente no corpo, no período de 100, 80, 30, 40, não importa o tempo, mas esse período é apenas como um processo de experiência para um ajuste da nossa caminhada terrena perante as leis divinas. Mas ao deixar o corpo físico, mantemos a nossa individualidade. A alma possui sua individualidade antes de encarnar e a conserva após a separação do corpo. A maneira como eu agia, pensava, amava, odiava, enquanto estava na Terra, ao deixar o corpo físico, não muda, pelo simples fato de estar em outras situações vibracionais. Pelo contrário, eu mantenho as mesmas características morais daquilo que eu conquistei. Da mesma forma que a nossa individualidade permanece tanto nessa existência como nas existências posteriores. E a separação da alma do corpo, com a morte, desatam-se os cordões fluídicos, os laços fluídicos do perispírito, que prende a alma ao corpo. Nesse processo, pela morte natural, isso ocorre pelo concurso dos bons espíritos nos auxiliando nesse processo. E o desligamento do perispírito com o corpo
nós vamos ter aí uma semelhança. Por exemplo, ao vir para cá, se eu tivesse desencarnado no meio do caminho, eu me apresentaria aqui para vocês com o meu perispírito, moreninho do jeito que eu sou, para dizer, gente, não vai ter palestra porque eu acabei de desencarnar ali fora. Com certeza metade não ficaria aqui para olhar, mas outros talvez ficariam estarrecidos. Mas esta é a realidade. Como é que eu posso me apresentar às pessoas que antes me conheceram para que elas possam me identificar? Justamente com a última característica da minha existência. Por isso que o perispírito é plástico, é moldável. Ele é capaz, sujeito a modificações de acordo com o grau evolutivo do espírito. Mas no nosso grau evolutivo, nós permanecemos, inclusive, das mesmas características da última reencarnação. Por isso que quando o pequenino diz para a mãe assim, mamãe, eu estou vendo o vovô sentado lá na sala, o vovô já desencarnou há 10 anos. E a mãe fica de cabelo em pé, porque a criança identificou o vovô que ela nunca viu. Mas ela olha na foto e ele estava sentado no sofá, mamãe. Porque é assim que nós, espíritos, nos apresentamos no plano espiritual. E aqueles que podem observar, vão analisar. Só que essa passagem para o plano espiritual é variável. Ela muda de acordo com as características morais de cada um. De acordo com a afinidade com a matéria. Uns mais apegados à matéria, outros se desprendem com mais facilidade. Pode ser lento o processo, pode levar alguns dias esse desligamento da matéria, e esse processo da morte ou do enterro, vamos dizer assim, de levar o corpo ao túmulo, no período aí de, às vezes, 24, 48 horas, em alguns casos, ou até mesmo no crematório, já dá tempo da gente se desligar do corpo, para não ficar preso ao corpo, porque muitas vezes as pessoas me perguntam, e aí, Sidney, se for para o crematório, e a gente vai pegar fogo, o espírito não pega fogo. O perispírito também não pega fogo. O que vai acontecer, naturalmente, é o choque daquela morte, talvez pela qualidade da morte que teve, se foi violenta ou não. Então, pode levar alguns meses, se a vida é toda material e sensual. Então, vejam que o resultado, após a morte, vai sempre depender da maneira como eu vivi na vida. Então, se eu quero saber como é que vai ser do outro lado, no plano espiritual, basta que eu observe como eu estou vivendo na vida. É isso que vai nos caracterizar pelos sofrimentos, ou pela desdita, ou pela felicidade que podemos adquirir. E, de uma certa forma, pode ser instantâneo, uma vida intelectual e moral elevada. A nossa querida, alguns relatos, né, de Madre Teresa de Calcutá, que assim que ela deixou o corpo físico, ela foi recebida no plano espiritual pelas aquelas que são chamadas santas pela Igreja Católica, e foi recebida no plano espiritual. E quando lá, chegando, a primeira coisa que ela faz foi perguntar sobre a princesa, porque ela estava no corpo e se preparava para ir ao enterro de Lady Diane. E quando ela estava se preparando para tal, ela deixou o corpo físico e foi para o plano espiritual. Chegando lá, recebida por aquelas amigas, ela perguntou, e a nossa princesa? E elas disseram, a nossa princesa foi recolhida, se encontra no plano espiritual, numa estalagem, está adormecida. Madre Teresa recobra imediatamente a consciência. A Lady Diane levou algum tempo depois. E quando ela foi despertar, Madre Teresa foi visitá-la, e chegando próximo, quando ela abriu os olhos, disse, Madre, a senhora aqui? E ela lembra que no passado, quando ainda encarnada, as duas, ela disse, quero abandonar tudo, Madre, para seguir a sua ordem. E Madre Teresa disse, não faça isso, minha filha. Permaneça onde estás, ajude no que puderes. Um dia poderás participar da minha ordem. E quando ela desperta no plano espiritual, e ela vê a Madre Teresa, e ela diz, Madre, a senhora aqui? E ela diz, agora tu podes participar da minha ordem. Vejam, que a situação no plano espiritual depende da característica moral de cada indivíduo. E isso ninguém pode interferir, nem o próprio Deus. Por quê? Porque esse é o resultado das nossas ações. É natural que há os atenuantes e há os agravantes de acordo com o nosso comportamento. O conhecimento do Espiritismo, então, exerce uma influência sobre a duração dessas perturbações no plano espiritual. E essa influência é muito grande,
pois o espírito já compreende a sua situação desde aqui, no momento que está no corpo físico. Mas a prática do bem, veja que não é só o conhecimento espírita, mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. Então, aquilo que eu tenha feito em benefício do próximo, em relação à paz para o ambiente onde eu estou inserido. Então, veja que a ação não é apenas o conhecimento, mas é um comportamento resultado do conhecimento. E a perturbação do homem de bem, ou seja, o estágio em que me encontro da situação saída do corpo e a entrada no plano espiritual, há um período de perturbação, onde eu estou me adaptando às características desse novo processo vibracional. Do homem de bem, nada tem de penosa. O processo é natural, ele percebe naturalmente. Conserva-se calmo, da grande maioria das vezes, e tem um despertar tranquilo. Já a perturbação espiritual, para aqueles que se atentam contra a vida, como o próprio André Luiz, que é recebido no plano espiritual, e ele permanece nessas regiões chamadas umbral durante um período mais ou menos de 8 anos. Recordo-me que as pessoas, quando viram o filme Nosso Lar, quem por gentileza viu o filme Nosso Lar aqui? É só para voltar o filme à mente de vocês. E quando as pessoas assistiram, alguns da nossa casa espírita, O Amor e Humildade do Apóstolo, alguns disseram assim para mim: Sidney, eu vi uma coisa terrível no filme. E eu fiquei preocupado, porque eu assisti o filme, eu achei uma maravilha. Eu descobri uma coisa terrível. Eu falei: o que foi? Eu descobri que o umbral espírita é pior do que o inferno católico. Porque as pessoas ficaram com medo, por não entender. Uma companheira da nossa casa espírita nos disse assim: eu não tenho medo de umbral. E aí todo mundo ficou curioso. Ela já tem uma senhora, já uma certa idade. Ela disse, primeiro, que a lama no umbral é medicinal, vai acabar com as rugas. E segundo, que chegando lá só vai ter gente conhecida. Então, não tem problema nenhum. Então vejam que até a visão espírita é otimista. E a permanência nessas regiões chamada umbral, que pela crença que eu tenho, ao ver essa situação, eu descrevo como inferno, como purgatório, porque a minha crença católica, introjetada pelo entendimento, é este, mas na visão espírita, eu vou ver como uma situação para desgastar o processo mento-emocional que eu gerei enquanto estava na Terra. Então, por isso que essas regiões são necessárias. Podemos passar por ali algumas horas, alguns minutos, ou alguns anos, ou às vezes alguns séculos. Depende da evolução de cada um, essa passagem, essa permanência. Geralmente ocorre, e pode levar horas, meses e até muitos anos. Então veja que o resultado sempre para a alma depende do seu comportamento na vida. Apresenta-se de acordo com o gênero de morte repentina, violenta ou suicídio. André Luiz, por exemplo, ele permaneceu 8 anos no umbral e foi considerado suicida por aqueles que ali estavam no umbral. Porque ele utilizava o corpo físico, mesmo tendo conhecimento da medicina, para satisfazer desejos materiais. Bebida, ficava altas horas da noite bebendo e não se mantinha um equilíbrio moral. E quando ele chega no plano espiritual, ele vai receber essa alcunha de suicida por aqueles que ali estavam também na mesma região. E ele permanece durante um tempo, até que é recolhido depois na colônia espírita Nosso Lar, que fica sob a cidade do Rio de Janeiro. A colônia espírita Nosso Lar, elas são colônias ou postos avançados da divindade, próximo à crosta terrestre, para auxiliar as almas. Como foi nos falado sobre Maria de Nazaré, existem várias outras colônias que se utilizam para atender essas necessidades. Por exemplo, a colônia espírita Nosso Lar, ao ficar sobre a cidade do Rio de Janeiro, eu sempre costumo dizer que não tem mais vaga. Só tem vaga para o pessoal do Rio de Janeiro. Como eu sou do Rio de Janeiro, Mas quer dizer, então, apenas para que a gente crie um momento tranquilo, mas para dizer o seguinte: as colônias espirituais se multiplicam em todas as cidades do mundo inteiro. Aqui em Florianópolis tem umas 2 ou 3, e cada cidade tem as suas colônias espirituais. Significa dizer que ninguém será desamparado, porque todas as situações é vista pela visão divina.
Mas voltando, dentro desse processo na qual nós estamos trazendo o nosso raciocínio, nas visões, nos fatores que interagem a evolução humana e nos mostra ou nos dá a característica material e moral na qual nós estamos inseridas. É necessário, então, trabalhar apenas algumas questões na visão espírita a respeito do psiquismo humano. Na visão do nosso querido Jorge Andréa, psiquiatra espírita, aonde ele vai afirmar que a estrutura desse pensamento, da estrutura mental da nossa existência, está estruturado nessas zonas, na potencialidade masculina, no Y, e na potencialidade feminina, no X. Quando há a união dos gametas, nos 23 cromossomos, dos pares, do 1 ao 23, gera justamente as características fisiológicas. Mas há uma tendência natural da alma, de nós espíritos, experienciar as duas situações, para poder chegarmos ao equilíbrio. E esse processo ocorre a cada momento em que reencarnamos ou permanecemos no plano espiritual. E para que a gente possa entender como é que o nosso querido Jorge Andréa trabalha, ele vai mostrar então que existe dentro da nossa estrutura psíquica, dentro de uma comparativa com a visão freudiana, ele vai falar sobre os inconscientes. Há ali o inconsciente puro, que está aqui ao centro, ao inconsciente passado, que é esta linha vermelha, e ao inconsciente atual. No inconsciente atual, que é justamente nesse ponto, ficam registradas as nossas experiências do dia a dia. Aquilo que fizemos ontem, o que nós comemos semana passada, pode até ser que a gente não lembre, mas está registrado nesta área. Há situações desta reencarnação, desta vida. E muitas das vezes, essas situações aqui podem interagir diante daqueles fatores que eu já mencionei, e nos leva a ter diversos comportamentos. Mas há também o inconsciente passado, aonde ficam armazenadas as experiências de vidas anteriores. É aqui que justamente as ciências hoje ainda não avançaram, algumas delas estão começando a avançar, para poder entender as problemáticas psíquicas e emocionais que é gerado para as nossas dificuldades na vida material. E essas experiências, elas ficam gravadas como núcleos em potenciações. E elas são trabalhadas, filtradas pelo perispírito, como se fosse uma malha, para permitir que venha para a área consciente somente aquilo que eu preciso para que me ajustar diante da vida perante as leis divinas. Ou seja, quando surge uma problemática psíquica, emocional ou fisiológica, ou uma problemática social, moral, seja qual a característica que for, ela já foi filtrada pelo plano superior e apenas vem para a nossa área consciente os elementos necessários, aonde nós teremos a capacidade de resistir para evitar desistir da caminhada. Mas a realidade é que muitas das vezes, por não estarmos alimentados com os fatores reais da vida moral, muitas das vezes nós sucumbimos. Por isso que é importante entender que é aqui as nossas experiências de vidas anteriores que ficam gravadas. E por último, o inconsciente puro. O inconsciente puro é justamente a essência do ser. É aquilo em que nós estamos trabalhando para o futuro, porque nós somos filhos de Deus. Somos co-criadores com Cristo, herdeiro de Deus. E como co-criador com Cristo, todo o universo nos pertence. Mas ainda nós não admitimos essa realidade. Por isso que Jesus já nos afirmava: vós sois deuses. O que eu faço, vós podeis fazer muito mais se quiserdes. Por isso que a nossa vontade ainda é muito frágil. Por isso que ainda não trabalhamos os nossos valores morais. O dia que começarmos a valorizar, nós vamos entender a nossa capacidade, a nossa potencialidade. Daí, então, o resultado do não entendimento dessa estrutura psíquica pelas ciências, ou até por nós mesmos, e aí nós teremos aqui várias nuances para serem abordadas, para serem observadas. Por exemplo, o uso de drogas, de desequilíbrio moral, de agressividade, de pensamentos agressivos, quebra o processo imunológico e vem para a área consciente, muitas das vezes, um material que não é para vir. Por exemplo,
Imagine que eu tenha 100 situações de vidas anteriores para reparar. E ao reencarnar, pelo processo reencarnatório, o perispírito na qual eu pego uma parcela dele, que é do fluido cósmico universal, vai permitir uma filtragem em que venha para a área consciente somente 2 elementos dos 100 outros que eu tenho para ajustar. E ao reencarnar, justamente esses elementos é que vão preponderar no meu psiquismo. Mas, se eu agir contrário às leis divinas, se eu buscar desequilíbrios diversos, morais ou até comportamentais, eu quebro esses processos imunológicos, dessa segurança psíquica. E aí começa a vir material para a área consciente e muitas das vezes eu não consigo dar conta. Mas, com conhecimento da doutrina espírita e muitas das vezes a mudança de rota da caminhada terrena, nós começamos a nos fortalecer de novo moralmente para essa caminhada terrena. Então, qual é os maiores incitantes ao suicídio? A incredulidade, ou a dúvida sobre a vida futura. Então, justamente esse ponto é o ponto que leva as pessoas a acreditarem que pela dor que ela sente, pela aquela dor que ela quer que suma, que desapareça, que ela não quer mais sentir, seja uma situação moral, social, de relacionamento, seja qual for, como ela não tem uma visão, um entendimento que ela vai continuar viva, ou seja, esta visão da vida futura, ela justamente acredita que ao acabar com a existência, ela vai resolver o problema. Lembrando aí a busca consciente por esse processo. Digo consciente, porque aqueles que perderam o controle psíquico, moral, da mente, através dos desequilíbrios, das perturbações da loucura, muitas das vezes estes são analisados pelo plano espiritual e têm os atenuantes, porque muitas das vezes eles foram levados a esse comportamento já por essa distonia psíquica orgânica. Mas aqueles que têm a capacidade do senso moral de analisar e não a qualificam ou não procuram entender as questões da vida futura, terão uma visão diferente. No livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec, ele vai registrar, na segunda parte do livro O Céu e o Inferno, vários casos, e vai contar alguns casos de alguns suicidas, espíritos que cometeram suicídios, que são evocados, e ele, então, dialoga com esses espíritos. Há um espírito, por exemplo, um pai de um conscrito, que o filho, ao entrar para o exército lá da cidade, ele não queria, o pai não queria que ele fosse para a guerra. E o pai imaginou assim: se eu tirar a minha vida e ele se tornar rimo de família, ele não vai para a guerra. Ele vai ter que cuidar da mãe. E assim o pai fez. Acabou com a existência para que o filho não fosse para a guerra. Chegando no plano espiritual, ele acreditava que tinha feito algo de valor moral. Ele achou que tinha feito algo para salvar o filho. Mas ao chegar lá, ele começa a se conscientizar, porque o destino do filho não estava em suas mãos. Ele poderia ir para a guerra ou não. Ele poderia sobreviver ou não na guerra. Não caberia o pai decidir por isso. E ele percebe então que aquela situação gerou dor para ele, para a família e para o próprio filho. Mas os espíritos, no plano espiritual, mesmo assim, considera que a atitude dele foi uma atitude de amor. Ele fez essa atitude porque ele acreditava realmente em proteger o filho. Vejam aí que há um processo consciente, há uma busca para uma situação de uma tragédia, mas ao mesmo tempo, ele ali é atenuado, mas mesmo assim sofre as consequências de uma morte prematura. As ideias materialistas são os outros elementos. A falta da crença em Deus, a falta da crença além da vida material. Essa realidade que muitas vezes nós colocamos como verdadeira, que seriam as questões materiais, muitas das vezes nos impede a perceber além dessa existência material que nós vivemos. O desgosto da vida, que são outros fatores. As causas é a ociosidade, a saciedade e a falta de fé. Muitas das vezes, essa ociosidade diante da vida,
de achar que não deve fazer mais nada ou não ajudar em nada, ou a própria saciedade em que está saciado pelas questões do mundo e se torna indiferente perante as dores humanas. Essa indiferença, muitas das vezes, gera o desgosto da vida. O desgosto da vida ajuda. Como é que podemos fazer a mudança? Trabalhar pelo bem, a prática do bem, a compreensão da justiça divina, e essa revolta diante do sofrimento pode nos levar ao suicídio. Então, muitas das vezes, a dor que nós sentimos sem compreender os motivos nos leva a ter essa atitude de achar que o suicídio, acabar com a existência, vai resolver as situações, ou pode nos levar a comportamentos de loucura. A revolta diante do sofrimento, a maioria dos casos de suicídio e loucura, se deve à comoção produzida pelas vicissitudes da vida que o homem não tem coragem de suportar. Então vejo que, da forma que eu coloquei anteriormente, no nosso psiquismo, vem para a área consciente somente aquilo que eu tenho condições de suportar. Mas que muitas das vezes eu cedo a essas dificuldades por não ter a fé verdadeira, o entendimento verdadeiro sobre a vida futura, por exemplo, sobre a crença em Deus. E muitas das vezes o suicídio, nós não temos o direito de dispor da nossa vida, porque só Deus cabe esse direito. Ninguém pode dispor da vida de ninguém. As próprias leis humanas de diversos países, elas são próximos às leis divinas. Até aquele que leva o outro a cometer o suicídio, perante o Código Penal, ele é punido. Então, todas as situações, tanto da lei material quanto das leis espirituais, mostra que nós não devemos dispor da vida, nem do próximo, nem a nossa, nem através da eutanásia. Só Deus assiste esse direito. E muitas das vezes as consequências comuns do suicídio, a primeira delas que ocorre quando comete o ato, acreditar-se que vai resolver o problema, é o desapontamento. A pessoa se encontra desapontada. Ela se percebe viva. E com as mesmas características, agora somado à dor do desequilíbrio, da perturbação. Aquela problemática moral, emocional que ela tinha, ela permanece e aumenta mais ainda. Com essas dificuldades, ela tem maiores percepções da dor que ela vai causar a todo aquele grupo familiar ou a ela própria. A perturbação espiritual, como eu já narrei, aqueles que geralmente têm um pensamento voltado para o bem, não admite a hipótese do suicídio. Mas aqueles que não têm esse pensamento, ao admitir a hipótese, pode ter aquelas perturbações espirituais um pouco mais agravadas. A expiação da falta, e é você sofrer. E é interessante analisar que muitas das vezes, se eu tenho uma problemática na qual eu quero fugir dela, ao cometer o ato do suicídio, eu vou ter que retornar. Ou sofro no plano espiritual, ou ao reencarnar novamente, eu vou sofrer aquilo que eu já estava sofrendo e mais ainda. Então vejo que não resolve o problema do suicídio, apenas agrava a situação. Quem pensar daquele que se mata esperando uma vida melhor? Certa feita, narra-nos um companheiro lá no Rio de Janeiro, que era uma palestra no Centro Espírita a respeito da colônia espírita Nosso Lar, e descrevendo detalhes da colônia espírita Nosso Lar, falando dos bosques, das águas que tem lá, da maravilha, como é que nós somos recebidos pelos bons espíritos, a organização, a harmonia, a tranquilidade, o atendimento. Uma pessoa que estava ouvindo uma palestra, sentada, e ouvindo falar sobre a colônia espírita Nosso Lar, ela começou a imaginar, eu vou acabar com a minha vida para ir para lá. E ela começou a imaginar isso. E num dado momento, chegou um espírito e disse para ela sair dali. E ela levantou e saiu. Diz o companheiro espírita, diz que ele entrou para a igreja. E aí, a pessoa dizia que foi o Espírito Santo que tirou ele lá do centro espírita. E foi mesmo, ainda bem. Porque ele não estava entendendo o porquê da descrição do plano espiritual em relação à vida numa colônia espiritual. Não é para que a gente vá pensar que eu acabar com a existência aqui, eu vou para a colônia, pelo contrário.
Ou mesmo aquela situação, se alguém se mata, eu me mato para tentar encontrar o outro. A história de Romeu e Julieta somente cabe a Shakespeare. Não vai encontrar no plano espiritual. Então, muitas das vezes, a crença que eu acabar com a existência, eu vou encontrar um ente querido, não ocorre. Porque as situações vibracionais são diferentes. Eu posso não encontrar e a decepção é muito maior. Por isso que muitas das vezes a gente acha que vai esperar uma vida melhor, mas pelo contrário, uma falta jamais abre a ninguém o santuário dos eleitos. Ou seja, mesmo que eu tenha esse sentimento, não vai me resolver o problema. Retarda a sua entrada no mundo melhor. Então, faz que a gente sofra um pouco mais, e aí vai entender que a única maneira de se encontrar em situações melhores do plano superior é aceitar, resignar-se diante das vicissitudes da vida. Ao suportar as dores na terra, mesmo que às vezes a gente acredita que não tem uma solução, às vezes a solução é a própria dor. É aquele resgate, é aquele ajuste perante as vidas espirituais. Por isso que é preciso que a gente entenda como é que esse processo ocorra. Terá que ter permissão para reencarnar e concluir a vida aqui pós termo. Por exemplo, se ele tinha que viver 80 anos na Terra, e ao cometer a morte do corpo físico, muitas das vezes, faltando pouco tempo para esse complemento, ele reencarna e muitas das vezes vive somente aquele período que faltava, para poder se ajustar perante as leis divinas. Ou seja, são várias situações. Não dá para caracterizar esta ou aquela situação. Uma é fundamental, igual a todas as situações. Aquele que comete suicídio nunca estará em uma situação tranquila, de felicidade, com uma consciência plena. Estará sempre envolto uma transgressão perante as leis divinas, mas como Deus é justo, dará oportunidade àquele para que ele se ajuste de novo e volte no caminho do bem. Então, as situações, por mais que se apresente, os relatos são feitos de formas diversas, mas é bom que a gente entenda que mesmo as situações que ocorrem, contrário às leis divinas, há de ter o sofrimento pelas consequências desse campo energético na qual eu desarmonizei. Mas terei oportunidades outras de poder voltar quantas vezes forem necessárias para colocar no lugar. As penas são proporcionais ao nível de consciência. Então, aquele quanto mais sabe, mais será pedido. Aquele que entende perfeitamente será visto, de uma forma diferente pelo mundo espiritual, mostrando como conhece a realidade. A Ivone Pereira, nos seus livros, ela relata, inclusive, Memória de Suicida. É um livro que eu publiquei, hoje tem uma narrativa desse livro no YouTube, eu até coloquei no meu Face, para aqueles que queiram ouvir o relato do livro, porque é um livro que tem um conteúdo muito vasto a respeito da descrição de alguns suicidas. Diz Ivone Pereira: se nós pegarmos a primeira parte do livro e vencê-la, ao ouvir os relatos, as dificuldades, que agora, de uma forma muito artística, fizeram um relato como se fosse uma novela, é possível, está mais ou menos dividido em 11 ou 12 páginas, em pedaços, em partes, dá para ouvir, para se ter uma ideia de relato real do plano espiritual. Ivone Pereira, que cometeu suicídio em várias outras reencarnações. E nas suas obras, ela vem falar das suas dificuldades, e foi intérprete dessa obra, Memórias de um Suicida. O abreviamento da vida perante a eutanásia também é outro processo que traz algumas dificuldades, acreditando que vai abreviar a vida. Compete somente a Deus, promover esta morte. Ninguém pode ter certeza do que o paciente está condenado, por isso que não se sabe da existência anterior, e interrompe as provas que ele deve passar, talvez ligado ao corpo físico, aquele sofrimento. E o abreviamento, muitas das vezes, são consequências da expiação proporcional à gravidade da falta. Então, essa dor que muitas vezes nossos entes queridos que estão em estados terminais é necessário para o seu crescimento, porque nós somos espíritos imortais. Então, o caminho do entendimento pode nos levar ao sofrimento ou à consolação. A fé em Deus nos leva ao entendimento, à consolação, a entender que nós somos espíritos imortais. A compreensão da vida
da vida espiritual, nos leva a perceber que podemos abreviar a dor, o sofrimento, ou até entender o sofrimento que temos vivenciado na Terra. E a consciência tranquila vai nos levar naturalmente a uma situação de felicidade, de tranquilidade perante a vida. E muitas das vezes, nós podemos ter algumas situações que nos levam à necessidade de encontrar esta felicidade. Por quê? Porque o conhecimento de Deus é que nos transforma. E a doutrina espírita, justamente neste conhecimento de Deus, é que ela vai nos dar esse sentido maior, para a gente entender o porquê que tem toda essa significação do conhecimento espírita, das leis divinas para a nossa existência. Todos, sem exceção. E aí, quando nós estudamos sobre Deus, vamos entender que esse Deus não é aquele Deus parado no tempo, no espaço, mas é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Os atributos de Deus, não sabemos tudo o que podemos entender sobre Deus, mas Ele é eterno, não dá para ter um início nem um fim. Ele é imutável, as suas leis não mudam ao bel prazer de cada um. É imaterial, não está sujeito a modificações da matéria, e é único e onipotente. E o ponto principal do entendimento de Deus, que a doutrina espírita nos dá, Ele é soberanamente justo e bom. Ou seja, nada acontece sem que haja a permissão divina. Por mais que a gente não consiga entender, todas as situações estão ligadas a um grande processo de ajuste nosso perante as leis divinas, seja individual ou coletivo. E a compreensão de Deus, que Deus existe, disso não podemos duvidar. Porque Ele se expressa em cada situação das nossas vidas. E é o essencial. Não vai além, querendo identificar um ponto ali, achar Deus aqui ou acolá, ou colocar, talvez, no museu, como no passado, que fizeram em não acreditar em Deus com a doutrina do materialismo. E muitas das vezes essas ideias do existencialismo, que nega a existência de Deus, leva-nos às dificuldades morais diante da vida. E compreender a nós mesmos será mais útil. Então, quando começamos a nos entender, nos perceber como filhos de Deus, nós estamos construindo uma vida diferente diante da existência. Deus, a inteligência divina, se revela em suas obras. Basta olhar em cada lugar, em cada um de nós que aqui nos encontramos. Somos uma experiência viva de Deus. Por isso que ter um contato com o outro, um abraço, como na imagem, né, dessa criança que sai abraçar o outro, é importante que a gente construa laços. Paremos de construir muros. Construímos laços para que as pessoas sintam abraçadas, sintam harmonizadas, sintam afetivamente felizes, porque encontra corações que podem estar junto delas. Quanto mais consegue o homem penetrar nesses mistérios divinos, tanto maior admiração lhe deve causar o poder e a sabedoria do Criador. Então, o melhor preservativo contra o suicídio e a loucura é o Espiritismo. Esclarece sobre a vida futura, que é o ponto fundamental. Eu vejo o passado, eu vejo o presente e entendo o que me acontece no futuro. Apresenta um testemunho dos espíritos suicidas. Há diversos relatos. Inclusive, eu acredito que tem uma obra aqui na casa que fala sobre esse tema, como há obras do nosso querido que já fala sobre esse tema, sobre o suicídio, como ele mesmo já relata, por já ter vivenciado isso na prática. Então, por isso que esses relatos são importantes, para que a gente entenda que esse caminho nunca vai ser o caminho da solução das nossas problemáticas. O conhecimento do Espiritismo nos leva, naturalmente, à serenidade e à coragem moral. Nós começamos a perceber que aquela dor que me acicata, que me tira a tranquilidade e a felicidade, é temporária. E dia virá, ao retornar ao plano espiritual, eu deixarei de sentir aquela dor e poderei reencarnar novamente sem a dor, desde que eu tenha resignação diante do sofrimento. Não que seja de uma forma tácita, não que eu não tenha que fazer nada. Por exemplo,
Se eu tenho uma problemática física, uma doença, que eu busque a medicina, porque a medicina também é divina. Que eu busque o tratamento, que eu busque a medicação, se meu problema é das substâncias neuronais. Que eu busque os atendimentos que o mundo oferece, mas que eu busque também a minha ligação com Deus, seja na crença que eu acredite. Se for espírita, que eu compulse o conhecimento espírita e construa um pensamento monolítico em que me evite a pensar a hipótese de sair da existência. Se eu tenho uma outra crença que não me dá tanta segurança assim, mas me mostra um caminho verdadeiro da transformação moral perante as leis divinas, íncita nos ensinamentos da Bíblia, não importa, mas que eu possa construir uma vida diferente, espalhar esta boa notícia e dizer que a morte não existe. E quanto mais assim fizermos, nós vamos ajudar muitas pessoas nessa nossa caminhada terrena. Preservar o equilíbrio e afasta a ideia do suicídio. Por isso, o conhecimento da doutrina espírita nos leva naturalmente a uma situação para nos tornar felizes. E aí, mais uma vez, essa cena que está rodando pela internet nos mostra que nós podemos ser assim. Talvez não sair por aí abraçando qualquer um, mas abraça talvez. Por exemplo, se tem alguém em casa, quando levanta de manhã, abraça. E geralmente, para você ser feliz, tem que dar no mínimo 10 abraços. E se for uma única pessoa que tem na tua casa, dê 10 abraços todo dia. E ele vai achar meio estranho. Mas dê os 10 abraços. Dê mais 10, não importa. E às vezes um aperto de mão, um olhar com carinho, uma palavra de alegria, de felicidade, nós estamos transformando a nossa vida e transformando a vida daqueles que Deus colocou ao nosso lado. Viver para ser feliz. Esse é o caminho da nossa felicidade. É uma construção de um mundo diferente, para que a gente realmente possa nos encontrar na felicidade plena do conhecimento da vida verdadeira. E quando assim fizermos, quando a partir do momento que vamos construir uns com os outros essa transformação do mundo, é natural que ao encontrar essa felicidade, nós precisamos dividir com aqueles que Deus colocou em nosso caminho. E nosso querido Chico, numa expressão mais simples da sua pena psicográfica, através de uma mensagem de Maria Dolores, que está no livro A Vida Conta, ele diz mais ou menos assim: terminara Jesus a prédica no monte. E diz o apóstolo Pedro, se aproxima e diz: Senhor, deve haver alguma ponte que nos conduza ao alto, ao céu que brilha muito acima, conforme eu vi de tua própria voz. Sei que o reino do amor está dentro de nós, mas deve haver no além, o país da beleza, mais sublime em fulgor e em grandeza. Onde está a ligação, Senhor? Onde esse divino acesso? Jesus silenciou, como entrando em recesso. Da palavra de luz que lhe fluía a jorro, se convagou a olhar pelas pedras do morro e depois de cumprida a reflexão, falou ao companheiro: ouve, Simão, a ponte que imaginas existe para a vida soberana, mas temos que atingi-la, não é bem pela antiga estrada humana. Como será esse caminho? Tornou Simão a perguntar, e Jesus respondeu sem hesitar: coração que escolha, às vezes vai sozinho, reconhece senão renúncia e dor, solidão e amargura, porquanto vive e pratica a lei do bem, sofre o assédio do mal, que o vergaste procura reduzi-lo à penúria e ao desfalecimento. Quem busca nesta vida transitória a ponte de luz para a eterna vitória, há de saber amar os próprios inimigos, não contará percalços nem perigos para servir aos semelhantes, viverá para o bem a todos os instantes, e mesmo quando o mal pareça vencedor, confiando em Deus, doará mais amor, mesmo que a morte, Pedro, se lhe impunha na injustiça, ferindo-lhe a vergonha, aceitará pedradas sem ferir, desculpará injúrias e humilhação, se deseja elevar o coração à ponte para o reino do porvir. Alguns dias depois, o Cristo flagelado encontrava na cruz o impacto da morte, silencioso, sozinho e desprezado. Terminada que foi a gritaria da multidão feroz naquele dia ante o céu, anunciando um aguaceiro imenso, Pedro foi ao Calvário, envergando disfarce, queria ver o mestre, aproximou-se para sentir o extremo desconforto. Simão chorou em ver o amigo morto, e ao fitá-lo, magoado, longamente,
ele ouviu uma voz a falares das alturas. Ouve, Simão, recorda os pensamentos teus e meus, não temas. Esta cruz, que me arrasa e me flagela, é a ponte que sonhavas alta e bela para o reino de Deus. Muita paz.